Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Neurolive. Estamos no 16º episódio e hoje a gente vai falar sobre dietas cetogênicas em condições clínicas diversas. Vou esperar o pessoal entrar para a gente já começar. Olá, Luana. Oi, Larissa. Gisele. Oi, Renata. Tudo bem? Isso aí, vão chegando. Oi, Ana Paula. Vou esperar a Marcela chegar e já vou chamá-la. Marcela é uma pessoa que já veio aqui, é uma nutricionista que já veio aqui na live número 9 e hoje a gente está fazendo a 16ª live. Então, olha que legal ela voltar para falar com a gente sobre dieta cetogênica. Queria comentar com vocês uma coisa que eu já falei nas outras lives, que a gente vai ter essa live hoje e a de terça-feira com a doutora Ludmila Seiko. E com a doutora Ludmila Seiko a gente vai falar sobre epilepsia na mulher. Pronto. Agora deixa eu chamar a doutora Marcela, que ela já chegou. E daí, depois desse tempo, eu vou ficar de férias. Oi, Oi, Marcela. Elaine, Tudo bem? tudo e você? Tudo certo, perfeito. Tava falando aqui sobre as minhas férias. Ah, Eu vou tirar um mês de férias para poder preparar a segunda parte do projeto e a segunda daí maratona. a segunda maratona e que daí eu estou encerrando na terça-feira com a doutora Ludmila sobre epilepsia na mulher. Não, eu Perfeito. achei sensacional. Todos os vídeos, os tópicos que você elencou, eu gostei demais. Ai, Parabéns. obrigada. Obrigada. E vamos continuar. Marcela, eu queria que você se apresentasse, porque acho que tem pessoas que podem não ter assistido a sua live anterior, só para você falar um Tá. pouquinho de como você se formou e como que foi a dieta cetogênica na sua vida. Tá bom. Boa noite a todos. Elaine, obrigada pelo convite de estar aqui com você mais uma vez. Eu fico bastante feliz. Bom, eu sou nutricionista, minha área de especialização é em epilepsia, eu atuo no Hospital São Paulo, que é um hospital universitário da Unifesp, e foi lá onde eu fiz a minha especialização. E desde então, desde 2014, eu estudo epilepsia e dieta cetogênica diariamente. E é uma área que realmente eu me encantei demais. Então, eu acabei estudando, fiz o meu mestrado nesse tema, estou aprendendo um doutorado, né? Ai, meu Deus do céu, tem que ter coragem. Você vai E fazer? Você tá. vou, Vai? vou sim, Legal. mas agora provavelmente pro ano que vem, né? Sim, E aí é isso. Eu atuo em consultório, né, com dieta cetogênica, epilepsia principalmente. Grande parte dos meus atendimentos são com esse tema mesmo. E aí é É. isso. Eu atuo em. Peraí. Pronto, agora meu Ai, barulho, eu tava ligando o computador, o outro celular, para eu poder ver as perguntas. Estou tentando testar um jeito novo de eu não tá. ficar mexendo aqui, eu ficar vendo aqui melhor. Tô Tá. aprendendo, Marcela, vamos aprendendo com essas Eu coisas. também tô aprendendo demais. Gente, é difícil isso. Falar e ver, ler tudo ao mesmo tempo é difícil. Mas vamos lá. Então, eu queria. Como a gente colocou, você colocou uma caixinha de perguntas, eu acabei colocando também uma caixinha de perguntas. Teve algumas perguntas que foram feitas sobre o tema anterior que a gente falou sobre epilepsia, dieta cetogênica e epilepsia. Então, acho que a gente poderia. Eu queria que você falasse um pouquinho da dieta cetogênica para epilepsia, daí a gente responde essas perguntas
e logo a gente entra nas outras condições clínicas que a gente vai falar hoje. Perfeito? Pode ser? Ah, então tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Eu não me lembro quando foi o dia que nós fizemos a live, mas de qualquer forma, depois coloca nos stories pro pessoal ir buscando a live que foi feita comigo e com a nutricionista Juliana. Perfeito, coloco sim. Então, tá bom. Eu tô com as perguntas aqui. O Natanael, que é o pai de um paciente meu, ele mandou uma pergunta que é a seguinte: por quanto tempo dura o tratamento de dieta cetogênica para uma pessoa, para uma criança com epilepsia? Eu acabei até respondendo lá e ele perguntou se ela poderia ser abreviada ou não. Então, o tratamento médio orientado por uma pessoa que tem epilepsia refratária, fármaco-resistente, é de 2 a 3 anos. E aí eu expliquei lá, Natanael, tô falando de você, ele acabou de entrar. Tô respondendo sua pergunta. E ele perguntou e aí eu comentei justamente essa questão, se a gente pode antecipar ou prorrogar a dieta. E eu comentei que a gente pode antecipar um pouquinho a dieta dependendo do caso clínico, ou seja, algumas síndromes, principalmente síndrome de West, a síndrome de West é a principal, né? Que a gente realmente pode, inclusive, fazer um tratamento um pouquinho abreviado. Às vezes, o tratamento ele pode durar 6 meses com a dieta cetogênica. Síndrome de Duse, síndrome de Dravet, esclerose tuberosa, às vezes recomenda-se 2 a 3 anos, e aquelas que a gente progride mais é deficiência de GLUT1 e deficiência de piruvato desidrogenase, tá? Veja aí, se eu respondi, se tiver com dúvida, avisa a gente. Isso. E já que você falou de GLUT1, tem uma pergunta também, que foi como que você maneja com uma criança de 6 anos com deficiência de GLUT1 a dieta cetogênica? Essa foi uma pergunta na minha caixinha. De 6 anos? 6 meses. De 6 meses. Fez um diagnóstico cedo, né? Porque às vezes o diagnóstico de GLUT1 acaba sendo, às vezes, mais tardio, né? Sim, eu também recebi essa pergunta, inclusive era para uma criança de 10 meses, né? Bebê de 10 meses que mama no peito, pode entrar com a dieta cetogênica? Então, 6 meses. O aleitamento materno ele é preconizado para um período de 6 meses, então necessariamente recomenda-se que a criança faça esse aleitamento, né? E se houver o caso de entrar com a dieta cetogênica, o nutricionista ele vai indicar os dois em paralelo. Então, não vai suspender o aleitamento materno, vai entrar com a dieta cetogênica necessariamente através de fórmula cetogênica industrializada, que é 4:1. Então, vai entrar com o leite materno e com a fórmula. O nutricionista ele vai calcular o volume de leite que esse bebê toma, porque a gente vai priorizar o leite materno e depois a gente entra com a fórmula. Ai, perfeito. Tem uma pergunta bem bacana aqui também, ó. Mães de bebês lactantes com síndrome de West podem tornar seu leite cetogênico pela alteração da sua dieta? Essa pergunta é boa. Tem um artigo que, poxa vida, quem me falou dele foi minha chefe lá do hospital que comentou. Eu nunca li esse artigo, mas eu já vi também em congresso eles comentaram o seguinte, que uma mãe que faz a dieta cetogênica, o estudo foi o seguinte, para criança que tinha crise intraútero, tá? Então vamos imaginar que é um bebezinho que está lá na barriga da mãe e tem crise. A mãe fez a dieta cetogênica e repercutiu positivamente no controle de crise do bebê. Agora, uma mãe que está amamentando, né, e o filho tem a dieta cetogênica e tem síndrome de West, tá, né, se amamentando, poxa vida, não sei, mas é uma pergunta boa demais, eu acho que eu vou anotar o nome dela, da pessoa que fez a pergunta, a gente estuda e manda de volta. Porque é assim, gente, aqui não tem firula. Aqui não tem firula. A gente estuda e se a gente sabe, a gente fala. Se a gente não sabe, a gente
A Mas gente olha, se não estuda. tiver estudo, eu já gostei dessa ideia de Olha estudo lá, aí. doutorado, hein, Marcela? Ai, ai, meu pai eterno. Ó, a gente tem outra pergunta também aqui, que perguntaram: os medicamentos ainda são mantidos no tratamento de epilepsia e dieta cetogênica? Ou quando... essa é a primeira pergunta, tá? Sim. O esquema terapêutico que o paciente está, você já entra com a dieta cetogênica. Você não muda, você não vai mudar dose de nada. O que o neurologista vai fazer é passar tudo de xarope, caso tenha algum comprimido em xarope, passar para comprimido. De resto, não muda. E aí até me fizeram essa pergunta também, Elaine, se, por exemplo, conforme a resposta que a pessoa tem, será que você pode alterar a dose da medicação? O que você acha? Você pode responder? Por Não, exemplo, se a pessoa tá conforme a resposta dela, né? sim. Não pode, na Aqui. verdade, o que a gente vai ver é que se ela tiver uma resposta boa, o que pode acontecer é que os medicamentos sobram daí. Então a pessoa vai começar a ter mais efeito colateral dos medicamentos. Isso é um bom motivo para a gente começar a diminuir. Então, sim, mas não faça isso sozinho, sem conversar com o seu médico, porque isso tem que ser É. totalmente pensado. Às vezes a pessoa fala: não, eu entrei em dieta cetogênica, eu tô sem crise há, sei lá, um mês, aí pronto, tá tudo bem, vamos tirar. Não, tem que tomar muito cuidado e fazer isso de maneira gradual. Sim. E aí, o que mais que eu recebi aqui? Tinha uma outra aqui que eu tinha gravado. Peraí, que o celular tá na frente. Gostaria de saber se há alguma alteração fisiológica positiva ou negativa, é a Beatriz que perguntou, para pacientes que utilizam a dieta cetogênica e fazem tratamento intensivo com o Terasult. Olha que legal. É, esse método Terasult, normalmente ele é indicado para pacientes com paralisia cerebral, né? Esse método, que é aquela roupa da NASA, que a criança ela fica penduradinha e aí ela acaba desenvolvendo mais habilidades. Dependendo do gasto energético que a criança tem, ela consegue lidar. Muito provavelmente, se ela estiver no início da dieta cetogênica, que é aquela fase de alteração metabólica intensa, talvez ela não consiga ter uma boa resposta lá no Terasult. Mas provavelmente, naquele momento, já que ela já atingiu 3 meses ou um mês de dieta, provavelmente ela vai ter um bom rendimento. Teve até uma live que uma mãe de uma paciente minha fez com a fisioterapeuta e ela fala que a evolução motora foi fantástica e a resposta na fisioterapia foi boa. Sim, sim, isso mesmo. São essas que eu recebi. Ah, eu Mas também, já eu vi acabei as minhas. aqui que já teve gente que já mandou mais pergunta. Eu vou subir tudo aqui. Você já viu mais alguma? Eu vi, ó, tem o Alexandre, ele perguntou: doutora, como funciona essa dieta e quem pode fazer? Então, acho que se a gente pudesse fazer, Marcela, um resumão do que, como funciona a dieta para as pessoas que não assistiram a live. Mas depois eu vou disponibilizar para vocês a live da doutora Juliana falando muito sobre dieta cetogênica e da doutora Marcela que falou sobre dicas e receitas e várias coisas a gente falou sobre dieta cetogênica para epilepsia. Uhum. Então, dieta cetogênica é um tratamento muito antigo, vai completar 100 anos o ano que vem, e foi planejado por um médico cujo objetivo dele era promover o controle de crise para aqueles pacientes que faziam uso das medicações e não conseguiam controlar. E aí, o que ele viu? Ele viu que, conforme os pacientes faziam uma dieta com alto teor de gordura e reduzido em carboidrato, eles começavam a produzir umas substâncias no fígado chamadas corpos cetônicos. E essas substâncias, elas têm atuação a nível do sistema nervoso central. E conforme essas substâncias atuam nos neurônios e nas transmissões sinápticas entre os neurônios, isso faz com que
você promova um estado mais de equilíbrio e evite essa excitação neuronal que acaba promovendo o aparecimento de crise. E as crises epiléticas, elas são representadas por vários tipos, né, Elaine? Uhum. Então, independente do tipo de epilepsia, se for uma epilepsia do tipo generalizada ou focal, todas têm indicação, desde que seja uma epilepsia de difícil controle medicamentoso. Perfeito. Quer que eu E fale alguma coisa? não, eu acho que porque a gente vai acabar falando um pouquinho dos fundamentos e qual que é a ideia ao longo do tempo. A gente se propôs a falar sobre várias doenças hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa rápida no PubMed, que é um site que a gente acessa artigos científicos. É um banco de dados. Aí eu coloquei lá, dieta cetogênica, e apareceram 3.103 artigos. Aí eu coloquei dieta cetogênica exceto epilepsia, apareceram 1.486 artigos. Não creio. Verdade. Então, Caramba. a gente vai tentar falar em 1 hora. Não sei se a gente vai conseguir, porque a gente nunca consegue, né, Marcela? Mas a gente vai tentar falar em 1 hora sobre essas outras doenças. Então, para você que está chegando aí, a gente vai tentar falar sobre tumores cerebrais, sobre doença de Alzheimer, sobre autismo, sobre TDAH, enxaqueca, e se der tempo a gente fala mais de algum outro. Elaine, posso ler um comentário? Pode, Inclusive é pode. do Nael, que ele falou: desde a segunda fase da cetogênica, meu filho não apresenta mais crises. E o filho do Natanael, ele tem, inclusive, uma das síndromes que responde muito bem, que é a síndrome de Duzi, né? Que tem uma resposta muito, muito boa. E aí, se tiver zerado a crise, ele perguntou: precisa manter tratamento medicamentoso? Precisa. Precisa. Precisa, Natanael. Já faz 8 meses, perfeito. Mas daí é importante conversar com o neurologista, o neuropediatra, para que essas medicações elas sejam reavaliadas. Não necessariamente você vai retirar, mas se a medicação a gente perceber que está em excesso ou que está tendo efeito colateral, a gente costuma tirar com um pouco mais de rapidez. Mas sempre precisa conversar com o seu médico que conhece o caso e que vai poder te falar, tá? Porque isso depende de vários outros fatores. Depende da quantidade de crises que tinha antes, da probabilidade de ter crise depois e o que responde ou não. Vamos lá entrar no tema de Qual hoje? iremos iniciar? De tantas doenças. Vamos começar com tumor cerebral. O que você já viu de dieta cetogênica para tumores cerebrais? Então, gente, uma coisa que é muito importante, Helene, a gente frisar aqui, que é o seguinte: dieta cetogênica para a epilepsia é um tratamento dietético consagrado, ou seja, existem muitos e muitos artigos, como a Helene já falou, ou seja, muito embasamento científico, estudos randomizados, controlados, meta-análises, né? Então, existem estudos de muito embasamento dizendo que, de fato, a dieta cetogênica para a epilepsia, ela é muito efetiva. Para outras doenças neurológicas, novos estudos estão surgindo. Então, nós estamos falando dos últimos 20 anos, 10 anos, tá? Então, existem poucos estudos, mas nós vamos falar sobre as evidências sobre eles. Em relação ao tumor cerebral, existem estudos com a dieta cetogênica, principalmente o efeito dela para, principalmente, tumores gliais, né? O glioblastoma, por exemplo. Tumor de origem glial, né? E qual seria a função da dieta cetogênica para uma pessoa que tem um tumor cerebral? A dieta cetogênica, pensando que a glicose é o principal combustível cerebral e que ela pode acelerar esse metabolismo celular, promovendo inclusive como é que chama quando o tumor ele se espalha? Ele cresce, faz metástase, faz angiogênese e faz metástase. A metástase. Então, é o seguinte, a dieta cetogênica no tumor cerebral, ela tem duas funções.
Uma em relação à redução dos corpos cetônicos, e a redução não, o aumento dos corpos cetônicos, e o aumento desses corpos cetônicos, ele vai aumentar a eliminação de espécies reativas de oxigênio, que promovem uma inflamação. E como você aumenta essa expulsão desses radicais livres, digamos assim, isso acaba promovendo uma função neuroprotetora. E essa função, ela inclusive acaba sendo muito benéfica naqueles pacientes que fazem tratamento quimioterápico e radioterápico. Isso acaba promovendo uma proteção mesmo, né? E aí, se a gente pensar na outra função, que é a redução da glicemia, porque a glicemia basal de um paciente que faz uma dieta cetogênica ela é mais baixa, essa redução da glicemia, ela vai promover uma redução de GFU, redução da insulina, redução de hormônio de crescimento, e isso vai levar a uma redução da angiogênese. A angiogênese é essa proliferação de vasos, né, que pode promover a metástase do tumor. Então, são essas funções que são propostas para tumor. Agora, Helene, eu acho que seria interessante a gente pensar na dificuldade, né? O que você acha? Dificuldade para uma pessoa que tem um tumor cerebral de fazer uma dieta cetogênica, porque ela tem alterações também no paladar, no apetite, não é? E eu acho que, assim, talvez tenha até uma dificuldade. Era a minha próxima pergunta para você. Até pode ter uma dificuldade da família aceitar o tratamento. Porque, imagina, eu trabalhei em um hospital que atendia pacientes com AVC grave. E em alguns casos, a gente tinha pacientes que evoluíam muito mal, infelizmente, e evoluíam com processo ativo de morte. Seria interessante a gente um dia falar sobre tratamento paliativo aqui para a gente saber o que é isso. Mas o processo ativo de morte é aquele processo em que ele começa, a gente não consegue mais voltar atrás. Então a gente vê que, infelizmente, a pessoa está indo. E daí, nesses casos, a gente sugeria para a família retirar alguns medicamentos, retirar alguns tratamentos que pudessem estar prejudicando, tirando a qualidade e o conforto. E uma das coisas que o tratamento paliativo pode sugerir é a retirada do alimento. E às vezes o paciente estava já ou semiconsciente e a família tinha muita dificuldade, a equipe também, a equipe de enfermagem, a equipe que trabalhava com a gente, tinha muita dificuldade de entender, porque a alimentação, acho que ela tem um pouco também de um tabu, de que se você está com um tumor cerebral, você precisa comer o que você quer, você precisa satisfazer os seus desejos. E a alimentação, ela tem outras funções que não só a de suprimir desejos, né? Então, às vezes a gente come mesmo só por vontade. Tem algumas situações, então essa é a primeira coisa que eu acho que seria legal a gente comentar, porque às vezes tem uma dificuldade com os familiares. As dificuldades relacionadas à dieta cetogênica numa pessoa fazendo tratamento quimioterápico ou com tumor é que, se ela tem dificuldade para se alimentar, ela pode desnutrir. E a desnutrição é um dos fatores de pior prognóstico para a resposta que aumenta a mortalidade. A desnutrição aumenta a mortalidade. Por isso que essa dieta é tão importante, mas isso também na epilepsia e em outras doenças. É tão importante que seja feito com um nutricionista e que faça o acompanhamento correto, porque você pode adequar a alimentação e adequar o aporte calórico para esse paciente não desnutrir, não perder tanto. Mas essa é uma preocupação, acho que legítima, dos oncologistas e dos médicos que às vezes têm um pouco de ressalvas em relação ao tratamento, né, Marcelo? E aí eu queria até complementar esse seu argumento com o seguinte: os neurologistas, o neuroonco, eles recebem essa pergunta diariamente nos hospitais dos pacientes, né? Então, assim, a dieta cetogênica seria uma alternativa de tratamento adjuvante, né? Para o meu tratamento quimioterápico, radioterápico, para eu melhorar a sobrevida, né? Ou melhorar não,
postergar, né? Aumentar a sobrevida. Ou até melhorar a qualidade dessa vida, né, Marcela? Verdade. Assim, melhorar a qualidade do que você tá dividindo com as pessoas. Sim. E os neurologistas e neurooncos, eles acabam, às vezes, não indicando, julgando que se tiver algum neuroonco aqui e não estiver de acordo com o que eu estou falando, por favor. Mas, assim, não indica, pensando que a dieta cetogênica já é muito difícil e o paciente já está passando por um estado emocional muito difícil também. E, às vezes, acaba não querendo indicar uma dieta cetogênica por ser muito restritiva, querendo promover a qualidade de vida, né, desse paciente. Mas às vezes o paciente, inclusive eu estava conversando hoje com a Elaine, e a gente estava conversando sobre essa questão, e a Elaine falou uma coisa para mim que eu achei sensacional, que foi o seguinte: mas se o paciente pergunta para o médico se a dieta cetogênica seria efetiva para ele, então significa que ele faria dieta cetogênica, que ele teria disposição para seguir um tratamento cetogênico. Eu achei isso sensacional, né? Porque às vezes o médico não quer orientar por N questões, mas talvez o paciente ele faria numa boa, né? A gente não pode, acho que, tomar a decisão pelo paciente. Isso foi uma coisa que a gente conversou também quinta-feira passada com o André sobre medicamentos. A escolha do medicamento, da mesma maneira que a dieta, a escolha de um tratamento, seja ele medicamentoso ou não, precisa passar pelo aval do paciente. É uma divisão meio a meio que a gente faz, assim. A gente conversou isso hoje, né, Marcela? Eu posso estudar bastante sobre medicina, mas se eu for atender a Marcela no meu consultório, a Marcela sabe muito sobre Marcela. Então, a gente precisa juntar essas informações para conseguir decidir o que é melhor para a gente. Então, não supor que não pode fazer. A maior parte dos problemas pessoais de relacionamento é quando a gente supõe que a pessoa está pensando alguma coisa, falando alguma coisa, fazendo alguma coisa. E, na verdade, não. Se você conversar, você consegue resolver boa parte. Então, isso eu acho importante. Sim. E outra coisa que eu queria comentar é sobre, por exemplo, o uso de canabidiol no tratamento paliativo. Então, a dieta cetogênica, tem alguns estudos que falam sobre isso, que a dieta cetogênica potencializa o efeito do canabidiol. Então, ela poderia ser utilizada como um tratamento coadjuvante. E nos casos em que tem indicação, é claro, né? Então, por exemplo, um tratamento de um tumor que está em tratamento paliativo, essas duas dietas poderiam corroborar, poderiam ajudar esses dois tratamentos. Esses dois tratamentos. Uhum. Eu acho que vale a pena dizer também que o tratamento com canabidiol é mais uma medicação, né? Porque a mídia, ela propagou uma imagem do canabidiol como milagroso e não é bem por aí, né? Da mesma forma que a dieta cetogênica não é milagrosa, que qualquer outro tratamento não seja milagroso, tá? Tem paciente que responde com a dieta, tem paciente que vai responder com canabidiol, enfim, isso é muito individual. E isso é bem importante a gente comentar isso, porque hoje eu conversei com uma família e eu falei, olha, tem casos que o canabidiol não funciona. A pessoa ficou, nossa, por quê? Porque É a essa é a força da ideia. mídia. É a força da mídia. Então, não necessariamente funciona e não necessariamente funciona para o seu caso. Então, é importante, é uma medicação, como qualquer outra. Então, a gente precisa mesmo ter a indicação completa. A gente vai passar para outro tema, mas se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente falou sobre tumor cerebral, vocês a gente retoma. Vamos retomando os temas aí. Vão mandando perguntas. Isso, mandem. E para a doença de Alzheimer, o que você viu? Tá. Doença de Alzheimer, porque a gente tem que ir virando as chavinhas aqui, né? Deixa eu abrir mais um compartimento. Doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer. Eu acho que a gente poderia conceituar um pouquinho antes, né? Uma doença neurodegenerativa. Eu acho que isso você pode falar. Posso. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, o que significa ser neurodegenerativa?
é que ela vai perdendo as funções ao longo do tempo. As pessoas geralmente associam a doença de Alzheimer a uma perda de memória, mas não necessariamente. Você pode perder memória, pode perder noção de dinheiro, noção de espaço, noção de tempo. Essas funções, quando elas interferem no seu cotidiano, nas suas atividades, elas podem ser doença de Alzheimer. E não existe só a doença de Alzheimer, existem outros tipos de demência. É importante a avaliação adequada para a gente identificar que tipo de demência e a doença de Alzheimer é um dos tipos mais comuns, tá? Então vamos Sim. falar dela. Tá. Então, na doença de Alzheimer, lembrando que existem poucos estudos, existem 84 estudos de dieta cetogênica com Alzheimer. Quantos que você falou que tem de dieta cetogênica e epilepsia? 1.000 e... E vai dar mais de 1.600. É que eu tenho que fazer a Mais de conta. 1.600, tá? Só para Pra gente frisar essa fazer a informação. relação. Sim, para mostrar nível de evidência. Qual é a sugestão de efetividade da cetogênica? No Alzheimer, foi visto um estudo de revisão que eles fizeram, foram 11 estudos com seres humanos e 11 estudos com ratinhos. E eles viram o seguinte, nessas intervenções, eles viram que o metabolismo de glicose a nível cerebral, principalmente no hipocampo, que está relacionado com memória, existe um hipometabolismo da glicose tanto nos seres humanos quanto nos ratinhos que tinham doença de Alzheimer. E qual é a ideia, então, se a gente pensar a nível de mecanismo, o efeito que a dieta cetogênica iria promover no Alzheimer? Já que você vai oferecer, ao invés de glicose, você vai oferecer corpos cetônicos, especificamente o beta-hidroxibutirato e acetoacetato, você está oferecendo dois compostos que vão lá no hipocampo, principalmente, né, pensando numa pessoa que tem doença de Alzheimer, e vai poder promover um metabolismo adequado. E a ideia, então, é fazer com que a pessoa ela tenha uma progressão não, ela não progrida Uma tão evolução rapidamente. mais lenta. Obrigada, uma evolução, isso. Desses componentes relacionados à memória, né? Então, isso acaba sendo muito interessante. Mas, a nível nutricional, se a gente pensar que a maioria das pessoas, né? Maioria mulheres e maioria idosos, essas pessoas, dependendo do grau da doença do Alzheimer e do grau de comprometimento, essa pessoa ela pode não ter capacidade de mastigar muito adequadamente, sendo necessário mudar a consistência dos alimentos. É preciso tomar cuidado com a temperatura do alimento para a pessoa não se queimar, tá? Eu estou falando de pessoas com um grau mais elevado, né? Também é muito importante a gente orientar, o que mais? A questão da temperatura é muito importante. E uma questão que também é muito legal que eu lembrei agora, que é o seguinte, não misturar os alimentos. Então, às vezes, se a pessoa precisa de uma consistência ou mais líquida ou mais pastosa, não liquidifica tudo. Deixa a pessoa trazer a memória do alimento, de cada alimento. Então, você vai fazer uma sopa, você faz uma sopa de mandioca, abóbora, coloca carne, mistura tudo, liquidifica tudo e dá para a pessoa tomar. A pessoa não vai evocar nenhuma memória, porque aquilo está tudo misturado. Então, dê alimentos que sejam um purê, mas um purê só de batata, só de mandioca, né? Enfim, para ela ir trazendo essas memórias, né? E, dependendo do paciente, pode haver perda de peso por redução de apetite ou, se ele tiver um aumento de apetite, precisa também ficar de olho nessa questão, né? Outra coisa, o paciente, às vezes, ele esquece que comeu. Então, não adianta só a pessoa, né, o familiar ligar lá, olha, você almoçou, você já jantou, porque às vezes o paciente vai falar que já jantou, que já almoçou, mas ele fala porque ele não lembra. E para ele já almoçou.
Às vezes ele não almoçou e é por isso que ele pode acabar emagrecendo. Então, para esse grau da doença de Alzheimer, é muito importante que tenha uma pessoa acompanhando o paciente, né? Tá. Ah, e a Larissa mandou uma pergunta muito bacana aqui. Se o mecanismo auxilia a progredir mais lentamente o hipometabolismo de glicose no hipocampo e o benefício seria desacelerar a perda de memória, o ideal seria fazer na fase inicial da doença? Isso daí eu não vi nenhuma literatura que falasse como você está dizendo profilático, né? Como profilaxia. Não sei. É o que a gente fala de plausibilidade biológica, né? Faz sentido que seja, mas a gente não pode afirmar porque não tem estudo que tenha feito isso. Então, Até porque... Desculpa, pode falar. Não, porque é uma área de pesquisa que a gente estava falando, muito nova. Então, não tem. Se a gente for pegar pacientes com CCL, por exemplo, que é comprometimento cognitivo leve, e colocar todos esses pacientes em dieta cetogênica e fazer um grupo controle, que pacientes com essa comprometimento cognitivo leve, sem dieta cetogênica, aí a gente pode fazer algumas comparações. Mas ainda não. Acho que a gente não tem esse dado, né, Marcelo? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O CCL, ele é um período, ele é um estágio que ainda não é a doença de Alzheimer, não é isso? Isso. Ah, tá. Tá. Deixa eu falar, então, uma informação aqui. Lá na Unifesp, eu estou fazendo um caso clínico com um neurologista que é justamente dieta cetogênica para um paciente que tem comprometimento cognitivo leve. Então, tem um estudo que aborda essa questão. Então, para responder a sua pergunta, provavelmente a resposta é que haja uma melhora, sim. E nós estamos fazendo um estudo justamente relacionado a isso, para visualizar todos os parâmetros, né, de beta-amiloide, proteína tal, antes e após 3 meses da dieta cetogênica. Fez um PET, né, para avaliar esse metabolismo de glicose. Então, muito provavelmente, a partir desses estudos, a resposta para sua pergunta é que sim, se for iniciado numa fase mais inicial. Até porque, Elaine, quando a doença de Alzheimer ela já começa a se manifestar, significa que ela já está num grau mais avançado. Na verdade, o que a gente tem é dificuldade no chegar ao médico neurologista. Porque a gente tem culturalmente a ideia de que esquecer é normal. Ah, mas tá velhinho, tá esquecido, por isso que é normal. Então, é normalizar essa questão e não levar até o médico. Quando chega ao neurologista, geralmente a fase está mais avançada. Então, isso é legal que a Larissa também comentou. Pensei nisso porque... foi a Larissa, agora que eu vi. É a Larissa Gassa. Pensei nisso porque em estágios mais avançados, acredito que seja difícil desacelerar a perda de memória, que já está normalmente muito, muito avançada. É isso mesmo. E é legal esses estudos, eu acho muito bacana isso que a Marcela comentou de estar estudando esse paciente em especial, porque é uma coisa que a gente imagina que possa acontecer, que faz todo sentido, que tem esse efeito, mas que a gente precisa provar. Uma outra coisa que eu acho que é legal comentar também, Marcela, é que alguns fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol, eles fazem parte de fatores de risco para a doença de Alzheimer. Eles têm fundamentos epigenéticos. Tô vendo minha cola aqui. Tá? E daí, uma das coisas que pode acontecer é aumentar o colesterol, então fazer dislipidemia, aumentar o colesterol ruim e o triglicerídeo geralmente não. Mas isso também é uma coisa que dá para adaptar na dieta. É difícil você precisar descontinuar a dieta por causa disso, né, Marcelo? Sim, e uma questão que também está envolvida, né, na fisiopatologia, se você pensar da cetogênica no Alzheimer, é o seguinte:
Essa ApoE4, essa alteração do ApoE4, que é um gene, ela também está relacionada ao aparecimento do diabetes. Então, o que os cientistas pensaram, né, os médicos pensaram o seguinte, que se existe uma via que relaciona essa resistência insulínica no diabetes, talvez também haja uma resposta no Alzheimer, né, da dieta cetogênica, desse metabolismo de glicose. É muito interessante, isso tudo é muito recente. Sim, acho que os artigos que a gente puxou é no 2019, 2017, 2014, são artigos super recentes, então a gente está falando de coisas super novas. E daí, eu já ouvi alguns neuropediatras falando sobre dieta cetogênica para autismo. Tem indicação, você acha? Como que funciona? Tá. Quando a gente fala de autismo, Helene, eu acho que primeiro a gente precisa pensar o seguinte: se você pensar que nesse espectro haverá pacientes, né, que têm um grau de seletividade muito grande, que dependendo desse grau de seletividade, se ele estiver relacionado com funções sensoriais, ou seja, recusa de determinadas texturas. Textura, sabor, cheiro, o paciente ele não vai comer. Pode ser cetogênica, pode ser o que for. Ele não vai comer e esse trabalho precisa necessariamente ser realizado multiprofissionalmente entre terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e nutricionista, o tratamento para seletividade alimentar, pensando num autismo que realmente tem esse grau de seletividade maior. Então, esse paciente, vamos pensar que é um paciente que não tem esse grau de seletividade. Sim, a dieta cetogênica ela tem sido proposta também como alternativa de tratamento dietético, justamente pela função de neuroproteção. Existe uma outra dieta que também é preconizada para o tratamento do transtorno do espectro autista, que é uma dieta de redução ou exclusão de alimentos que contenham glúten e caseína. Então, glúten é uma proteína que está contida no trigo, centeio e cevada, e caseína também é uma proteína das fontes lácteas. Então, seria exclusão ou redução desses alimentos. E tem uma revisão sistemática que avaliou justamente isso, os estudos, o grau o impacto dessas duas dietas na melhora das questões comportamentais e das estereotipias de pessoas com autismo. E nessa revisão, não me recordo o ano, mas é recente, claro, ela mostrou que a dieta cetogênica ela tem um impacto um pouco mais positivo. Mas vamos pensar que a dieta cetogênica ela já é uma dieta que não contém glúten, tá? A dieta cetogênica naturalmente não contém glúten. E daria para a gente fazer uma dieta cetogênica, naturalmente sem glúten e sem caseína. Então a gente tiraria principalmente o creme de leite, que é uma fonte de gordura muito utilizada, e substituiria ou pela maionese, ou pelo toucinho, ou pelo leite de coco, pelos óleos naturais, azeite extra virgem, óleo de linhaça, óleo de abacate, óleo de canola, girassol, milho, canola, enfim. Então, isso seria possível sim, tá? Mas eu acho que é muito importante a gente dizer sobre o grau de seletividade, porque não adianta a gente indicar uma dieta cetogênica para um paciente que ele não está ainda preparado. No autismo, é muito importante a gente visualizar qual é o conforto desse paciente para ele comer, porque ele se sente desconfortável. Às vezes, sentar-se à mesa é um desconforto muito grande para esse paciente. Visualizar algum alimento também é um desconforto muito grande. Por isso que tem um método também que se chama método BLW. Esse método, a gente trabalha bastante com criança que tem seletividade, né? Ou recusas, enfim, que é justamente você deixar a criança entrar em contato com o alimento. De que forma? Fazer sujeira mesmo, aquela bagunçar tudo.
pegar o alimento com a mão, sentir a textura do alimento na mão, passar na boca, passa, enfim, na bochecha, ele faz aquela lambança toda. E pegar a carne com a mão, deixar a criança mastigar e começar a conhecer aquele alimento. E também colocar ele junto com um alimento que ela já aceita, né? E às vezes o nutricionista, me avisa se eu estiver me alongando aqui. Não, vai lá, vai lá. Às vezes o nutricionista, ele tem que permitir que alguns alimentos entrem, que são alguns industrializados. Às vezes uma criança com um transtorno do espectro autista, ela tem preferência por alimentos industrializados. Por quê? Porque eles seguem sempre o mesmo padrão, eles nunca mudam, né? Então é sempre a mesma embalagem quando você abre, é sempre o mesmo aspecto, o mesmo sabor, o mesmo odor, ele nunca muda. Então a criança, ela tem dificuldade de ter uma alteração de rotina, né? Uma alteração de qualquer nível, não só a nível, né, relacionado à alimentação. Então, se você faz um nuggets em casa, esse nuggets um dia ele vai sair mais queimado, o outro dia ele vai sair com tempero mais forte, o outro dia, enfim. E isso é muito difícil para a criança. Então, o nutricionista, às vezes, ele vai permitir que esses alimentos façam parte de um plano alimentar e depois, para você trabalhar com a dessensibilização. E depois, mais para frente, pode ser que você retire, né? E se for para dieta cetogênica, aí a gente já tem essa questão de neuroproteção. Sim, perfeito. E isso que você falou é muito importante, porque eu tenho uma paciente que ela tem autismo grave, que é mais severo, né? E ela tem epilepsia. E daí ela veio com uma indicação de fazer dieta cetogênica. Ela não tem condições. A família não tem condições. Ela come arroz com feijão de manhã, no café da manhã, às vezes no meio da tarde. Então as restrições dela, a seletividade dela é muito grande. Então, independente para qual motivo seja, é importante que a gente faça isso, né, Marcela? Sim. Você leu alguma coisa sobre TDAH? Tá. No TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é uma doença bastante comum, né, na criança, que ela envolve a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Então, nessa doença, tem-se agora proposto a dieta cetogênica como um tratamento adjuvante. Elaine, as medicações, pergunta para você, as medicações para TDAH normalmente elas são a nível de neurotransmissor, serotonina, dopamina, certo? Sim, e eles são estimulantes. Geralmente eles são estimulantes que trabalham nessa linha. Tá. Por quê? Porque através da alimentação, num paciente que tem TDAH, a gente consegue fazer um plano alimentar que vai conter alguns alimentos que contêm substâncias precursoras desses neurotransmissores. Então, no caso da serotonina, um precursor dela é o triptofano, que é um aminoácido essencial. Esse aminoácido essencial, ele contém na banana, na aveia, nas castanhas. E a tirosina também nesses alimentos, nas leguminosas, nas carnes, tá? Então, esses alimentos podem entrar num plano alimentar de um paciente, se você pensar, não cetogênico, tá? Vou chegar lá ainda. Porque a gente consegue fazer adaptações. E, além disso, os cofatores, que são algumas vitaminas e minerais que atuam juntamente com esses aminoácidos que eu comentei, a tirosina e o triptofano. São eles ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, magnésio, cálcio, ferro. Então, esses nutrientes, eles precisam estar presentes na alimentação da pessoa para que, de fato, você consiga fazer com que o triptofano realmente seja transformado. Absorvido e funcionar, né? E eu acho que faz todo sentido, porque com os pacientes que a gente acompanha, além da melhora motora, os pacientes que eu acompanho, a família relata mesmo uma melhora de atenção. Então, nos pacientes com epilepsia.
Então, estão prestando mais atenção na aula, É, estão mais ativos. Então, essa melhora cognitiva é vista com os pacientes da epilepsia também, né? sim, sim, é verdade. Isso a gente acaba vendo. Melhora da concentração, da comunicação, da socialização. E eu estava vendo aqui mais perguntas da Larissa também. Tem? E aí, no TDAH, tem uma outra questão que a gente sempre preconiza. Evitar alimentos com aditivos químicos, aditivos alimentares, então emulsificante, corante, aromatizante, espessante, enfim. Ou seja, alimentos de pacotinho, alimentos industrializados, recomenda-se não consumir esses alimentos. Alimentos com agrotóxicos, existem estudos também que mostram que o consumo de alimentos com agrotóxicos podem piorar a questão da hiperatividade em crianças, né? Além disso, embutidos, né, os defumados, enfim. E aí a gente pode pensar, agora pensando no mecanismo para a dieta cetogênica, na função da glicose, qual seria o mecanismo dela, o efeito dela a nível de sistema nervoso central. Então, você teria, quando você come um carboidrato simples, vamos pensar então no açúcar de mesa, açúcar refinado, branco, tá? Então, quando você adoça um suco com esse açúcar, o que vai acontecer? Esse açúcar ele vai ser metabolizado e vai ser absorvido lá a nível intestinal e ele vai aumentar o quê? O açúcar no sangue, ele aumenta a glicemia. Aí o pâncreas, ele percebe esse aumento, ele fala assim, preciso manter um equilíbrio aqui. O que eu faço? Secreta um hormônio Insulina. chamado insulina. E aí, o que aconteceu? Um looping, né? Você teve um aumento muito rápido e muito expressivo, numa velocidade grande da glicemia, ou seja, você teve um aumento, né, desse índice glicêmico, e aí você tem uma redução muito abrupta também dessa glicemia devido à ação da insulina. E isso, quando a gente pensa no TDAH, se você pensa que você tem um hipometabolismo, lá você precisa promover alimentos que vão de acordo, que não vão promover ainda mais esse hipometabolismo cerebral. Ou seja, que não vão fazer exatamente o que um alimento de alto índice glicêmico, um alimento de um carboidrato simples promoveu. Por isso que a dieta cetogênica ela tem sido proposta para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse seria o mecanismo. Eu acho interessante porque toda vez que alguém fala assim desse pico de insulina, eu lembro do domingo à tarde que a gente come na hora do almoço uma macarronada e depois é impossível você ficar acordado. Se você encher o bucho de macarronada, você vai dormir, você vai ficar mais sonolento e mais. Exatamente. Então faz todo sentido se a gente for pensar nas coisas que a gente faz mesmo, sem dieta, sem nada. E aí, Elaine, só para complementar, o que aumentaria esse metabolismo também são as proteínas. Então, peixes principalmente, os peixes e os carboidratos complexos, tá? Que poderiam melhorar essa efetividade. E a dieta cetogênica, pensando nesse mecanismo aí, desse looping, né, de aumento e redução glicêmica. Perfeito. No consultório, geralmente os pacientes com enxaqueca que chegam no consultório, eu tenho uma listinha de medicamentos que podem desencadear crises de dor de cabeça. Então, no geral, o que eu oriento? Oriento sobre a cafeína, oriento sobre os embutidos, sobre os queijos amarelos, sobre alimentos com dificuldade de digestão, melancia, melão, pepino, pimentão, pimenta. Oriento sobre bebida alcoólica, que a gente sabe que pode dar dor de cabeça. Então, eu faço várias orientações. Então, nisso já me chama atenção de todo mundo, que a enxaqueca tem uma relação realmente com as coisas que a gente come. Então, faria também sentido utilizar uma dieta específica para enxaqueca. Sim. Pensando na enxaqueca, tudo isso que a Elaine falou, e também tem um artigo que mostra o seguinte, alguns artigos que também são poucos, né?
porque isso também é recente. O nosso assunto aqui é muito atual, Elaine. Então, crista da onda, gente. Que é o seguinte, você evitar, primeiramente a gente precisa identificar qual é, porque às vezes a pessoa, hoje mesmo atendi um paciente que falou exatamente isso, eu não posso tomar vinho que a minha enxaqueca, ela ataca de uma tal forma que eu fico dias e dias. Então assim, eu falo assim, se você já identificou qual é o alimento gatilho para sua enxaqueca, não consuma aquele alimento. Né? Ou pimenta, às vezes o paciente também fala da pimenta relacionada às crises de enxaqueca, então não consuma os alimentos que você já identificou sendo gatilho para a crise de enxaqueca. E aí, pensando na dieta cetogênica, né, que eu fiz até uma cola aqui, o que mostra que a dieta cetogênica ela pode ser profilática para os casos de enxaqueca crônica. Então, talvez, Elaine, eu nunca trabalhei com cetogênica para enxaqueca, mas eu conheço pessoas que já fizeram o uso profilático e tiveram uma melhora das crises, né? E assim, é interessante perceber que tem um estudo que falou assim, de até 83% das pessoas relatarem uma diminuição de 50% das crises. Isso é uma quantidade muito alta. É claro que a gente tem medicamentos que possam ser profiláticos e diminuir as crises de enxaqueca. Mas se você conseguir fazer o controle das crises com a alimentação, os gatilhos que você retirar e a dieta cetogênica, faz todo sentido, né? A enxaqueca ela é uma doença inflamatória. Era isso que eu ia falar, tava lendo aqui. Então fala você. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, né, que eu anotei aqui, gente, que é o seguinte. A dieta cetogênica, ela tem uma atuação na excitabilidade, os corpos cetônicos têm uma atuação nessa excitabilidade cortical. Então, esse é o mecanismo, porque a gente tem que ficar pensando no mecanismo da dieta cetogênica para cada patologia, né? Então, esse é o mecanismo que é super interessante. A neuroinflamação, se a gente puder fazer um resumo, só faltam 3 minutos, Elaine, pelo amor. Se a gente puder fazer um resumo da nossa live para dieta cetogênica para doenças neurológicas, a palavra seria redução de neuroinflamação. Sim. O que você acha? Eu acho, e diminuição, e assim, aí vai entrar todas aquelas outras coisas que você falou, né? Antioxidante e tudo mais. Mas tudo isso vai ter um fator neuroprotetor. Então é exatamente isso que a gente pode resumir. Aí. Perfeito. Marcela, foi fantástico de novo, mais uma vez. Ai, obrigada. A gente estudou, viu? Eita! Nossa, a gente estudou. A gente estudou para falar tudo isso para vocês. O Cláudio perguntou sobre low carb. Low carb também vai funcionar, né? Porque o Cláudio, ele fez low carb durante fez cetogênica durante um tempo e depois, agora ele está fazendo low carb. Então, e ele viu uma melhora muito importante com a dieta cetogênica e daí agora a manutenção com low carb pode ser mantida ad eternum, né, Marcelo? A low carb ele é só reduzido em carboidratos, então a produção de corpos cetônicos é um pouquinho menor. Não é high fat, low carb, né? Igual a cetogênica. Bom, Elaine, eu acho que a gente poderia já encerrar. Gente, eu gostaria de ter... Desculpa, é que eu tô muito aflita, porque faltam 2 minutos. Ai, me desculpa. Imagina. Marcela, muito obrigada. Se você quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. Olha, gente, eu vou deixar também o meu Instagram, que é @nutri.marcela.gregório, eu sempre me confundo. E te agradecer por esse ciclo que você fez, promoveu muito conhecimento para todo mundo, para os pacientes. Isso promove um conforto também para a gente, porque nós também somos pacientes. Então, assim, um trabalho muito bonito que você fez e eu agradeço muito pelo convite. Imagina, Marcela. Obrigada, viu? Um beijo e até a próxima. Obrigada Você volta para a segunda fase do projeto. Conta comigo. Então tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.
Gente, queria agradecer vocês, a presença de todos. A live foi demais. Queria agradecer, a Mônica fez uma declaração de amor, coisa mais linda, que me encontrou e tudo mais. Eu vi e fico muito feliz que você está satisfeita com o meu trabalho. É isso aí. A gente volta na terça-feira que vem com o último episódio da primeira fase, que é a epilepsia na mulher, tá? Eu vou deixar as lives antigas sobre dieta cetogênica para vocês se informarem, que tá tudo lá no IGTV, tá bom? Um beijo, gente. Até terça. Tchau, tchau.